Oi, gente, esse é o podcast Mundo Interno, um programa que fala sobre as questões emocionais do expatriado. E eu sou a Vanessa Gazeta. E hoje comigo a convidada é muito conhecida de vocês, é a Érica do Onden. Oi, Érica. Olá, muito obrigada por me receber aqui no seu programa. Sente, puxa uma cadeira, tome um café. Bom, que interessante que vai ser essa conversa de hoje, né? E a gente tá aqui rindo porque o pior já passou. A gente vai falar sobre um episódio de aborto que aconteceu com a Érica, mas que é um tema que, se eu pensasse em um número redondo, 10 mulheres que eu conheço, eu diria que 8 já passaram por essa situação. É um número muito alto. Uhum. E essas mulheres estão na minha família, essas mulheres são pacientes, essas mulheres são amigas, em todos os âmbitos. Né? Não quero dizer que são as mulheres que me procuram no consultório. Não, em todos os setores mesmo, porque acontece. Acontece. Que é mais comum, talvez, do que a gente escute, porque é um assunto difícil de falar. Exatamente. Se é difícil de falar, é super bem-vindo aqui. Acho que foi por isso que eu procurei também, porque é muito difícil de falar e eu fiquei sem falar por muito tempo, mas ao mesmo tempo sabendo como é comum também, eu acho que a gente se faz um desserviço um pouco por não falar, né? Por um lado, eu até entendo do porquê a gente não fala sobre isso, porque é difícil, dói, né? Mas não falar acaba virando segredo, e segredo nunca é uma coisa boa. Acaba ficando com essa culpa, com essa. Ah, não sei. Guardar um segredo é sempre uma coisa ruim, né? Parece que você tá fazendo alguma coisa de errado. E não tem nada de errado. E eu acho que é bom pra mim e pra todo mundo. Até pra quem não tá preparado pra falar, talvez ouvir, tira um pouco desse peso, né? Sem dúvida. Sabe o que eu estava pensando? Que interessante como esse tema mexeu comigo. Eu escuto, né, essas histórias constantemente, mas tem uma história muito próxima, que é com a minha irmã. E ela sofreu dois abortos espontâneos. E aí eu fui falar com ela que eu ia gravar esse programa, mas que eu queria ouvir uma versão de um outro ponto de vista, né? Não do ponto de vista profissional, quando eu estou ouvindo Uhum. uma mulher paciente, mas porque eu percebi, é claro que eu sei como profissional da importância de falar, e quando tem uma mulher ou um casal falando para mim sobre essa dor, do que está acontecendo ali, e da importância disso não virar um tabu, nem Uhum. para a mulher, nem para o casal, nem para a família, que nem você disse, vai virando um segredo. E aí eu me dei conta que tinha virado um segredo para minha irmã. Quando aconteceu, a primeira vez que aconteceu foi a primeira gravidez dela. E era a primeira gravidez na família. Eu ainda não tinha tido filhos, só somos duas mulheres. E ninguém conseguia falar com ela, porque a gente sabia da dor dela. E mesmo eu sendo psicóloga, espeto de pau, né? Dentro da família isso não conta. Esperei ela ficar pronta para falar disso. Uhum. Ela talvez não tenha ficado pronta, né? Como você falou, não tem que esperar ficar pronto, porque talvez esse momento não chegue. Talvez o que fique pronto é o muro da defesa. Você vai Uhum. construindo defesas porque a gente precisa viver, sobreviver, funcionar, trabalhar, se relacionar. Então o que vão subindo são os muros, né? As suas defesas vão subindo, você vai ficando mais craque em esquecer, em tentar não pensar em ludibriar esse pensamento, o sentimento ruim, a tristeza, talvez a culpa. A minha irmã ficou muito culpada porque ela não conseguiu emocionalmente se engatar nessa gravidez, porque ela não estava esperando ficar grávida. Hum. Então foi uma surpresa. E ela um dia estava passando pelo shopping e viu um macacão vermelho de recém-nascido. E ela pensou, vou comprar. Mas aí na hora ela achou caro, ela ainda não estava muito ligada com a gestação, ela ainda estava processando tudo isso e ela não comprou. E quando ela teve o aborto, ela se sentiu muito mal, porque ela sentiu que uma bobagem dessa, né, não ter comprado o macacão, significava para ela o desinvestimento emocional, o desinvestimento do desejo dela nisso, que isso poderia ter sido um fato para o bebê não ter nascido. A gente está falando de um aborto espontâneo, Aham. né? Mas tem os abortos que são decididos e que Uhum. também causam, e talvez causem ainda mais dores de outras ordens, porque tem outras culpas com as quais a pessoa vai Sim. lidar. Ela perdeu o bebê, a gente ficou triste, a gente não sabia como a gente ajudava ela por um tempo. Ela não se dizia triste, ela dizia que era o que tinha que acontecer, que era um jeito também de não entrar nisso Uhum. com ninguém. Depois de algum tempo, talvez mais de um ano, ela engravidou do filho que ela tem.
que é meu sobrinho, e aí ela comprou. A primeira coisa que ela fez quando ela soube foi ir comprar aquele macacão. E aí esse macacão tem uma história muito forte na nossa família, porque aí, poucos meses depois que ela engravidou, eu engravidei. Uhum. Então nossos filhos têm uma idade 5, 6 meses de diferença. Quando esse macacão serviu 2 vezes no filho dela. Ele já nasceu um bezerrão. E ela passou ele para mim. Foi a primeira peça dela que chegou em mim. E eu sabia a história. Eu cheguei, quando minha mãe chegou com o macacão também, pus no meu filho, tirei a foto, que era o que ela precisava. Ela precisava sentir que tinha muito amor nesse macacão, sabe? Do Uhum. filho dela usando, do meu filho usando. E aí, conversando com ela, eu não voltei na história do macacão, espero que ela nunca escute esse programa. Ou não, ou talvez faça bem escutar e ressignificar tudo isso na vida dela e na minha, né, da nossa família. Mas quando a gente voltou nesse assunto agora para esse programa, ela falou que isso preparou muito ela, ter tido essa. Ela teve 2 abortos, né? Um antes e um depois do filho Uhum. dela. A preparou de alguma forma para o que vinha depois, para ser mãe, porque pegou ela de surpresa. Em muitos sentidos, ela não sabia muitas coisas, e aí ela foi entender. Talvez o que tenha ajudado a lidar com tudo tenha sido também descobrir que tinha umas questões genéticas que ainda tem, e que isso Uhum. explica outro aborto que ela sofreu. E aí ela deu outros significados para tudo isso. E ela não é religiosa, mas ela falou: com o tempo eu fui me convencendo, no bom sentido da palavra, de que não tinha nada que eu pudesse fazer. Era como as coisas tinham que acontecer. Eu fiz o que eu podia logo que eu soube. E tá, eu fui lidando com as coisas conforme elas foram acontecendo. E hoje eu não sinto culpa, mas eu Uhum. senti muita culpa. Tanto que aconteceu toda essa história que eu contei agora. Eu imagino que coisas similares, assim, da tristeza, do indigesto, da solidão, tenha passado por aí. Me conta como que foi para você. Nossa, várias coisas do que você pontuou agora vão me puxando outras, né? Uma é a coisa da culpa, porque é uma. O aborto é uma coisa que acontece, o aborto espontâneo é uma coisa que acontece, e que muitas vezes não tem uma explicação de alguma coisa que foi feito. Foi um acaso. É um acaso que aconteceu na hora que os cromossomos estavam se dividindo, se combinando, blá blá blá. Tem um negócio errado ali e pronto. E não é uma coisa que alguém tenha feito, né? Acontece. Sim. E eu acho que a gente tem muita dificuldade em aceitar o aleatório, assim, o acaso. Então, Hum, a primeira coisa que você faz é começar a pensar em qualquer ideia do que pode ter sido. E você falar que a sua irmã, ela se sentiu culpada porque ela não comprou o macacão, parecia que ela não estava ligando muito para gravidez. Eu me senti culpada um pouco, às vezes, de eu ter contado para as pessoas muito cedo. Do tipo, eu me apeguei muito cedo. Então, a culpa foi minha, entendeu? Porque eu não podia estar pegada ainda. Eu sabia que tinha essa possibilidade. Então, como é que eu podia já contar com essa criança antes de nascer, sabe assim? E não é assim que as coisas funcionam. A gente tem que lembrar. Tipo, se você parar para pensar 2 segundos para isso. Se fosse questão de se apegar ou não, de investir ou não, o aborto de propósito, né, não seria necessário, não teria uma briga né, legal sobre legalizar ou não o aborto, porque era só você querer não estar grávida mais e hum, pronto, você não está grávida mais. E não é assim que funciona, não é assim, né? sim. Eu lembro muito de uma pessoa da família que faleceu do nada. Assim, era jovem e uma dessas coisas que acontece, assim, taquicardia com um derrame, não sei. É raro, mas isso acontece. E eu lembro quando a gente estava no velório, o irmão dessa pessoa estava criando, tipo, teorias da conspiração, assim, do porquê que o irmão dele tinha morrido, sabe? De falar, tipo, porque ele tinha um processo trabalhista rolando, então acho que a pessoa que tá devendo dinheiro pra ele resolveu fazer alguma coisa e, tipo, não foi nada disso, ninguém matou ele, né? Não foi nenhum acidente, foi uma coisa que aconteceu, mas eu acho que na hora a gente tem tanta dificuldade para aceitar que as coisas acontecem de um jeito sem Uhum, razão, que você precisa criar uma razão, por mais louca que ela seja. Eu acho que é o principal que acontece, eu acho que no aborto espontâneo é isso, é quando você acontece com você. E não importa se você se apegou demais, se você não se apegou o suficiente, se você tomou as vitaminas, se você fez os exames, se você não fez os exames, se você fez. Você vai inventar um jeito daquilo ser a culpa sua, né? Daquilo ser culpado. Em uhum, momentos diferentes foram as duas coisas. Um eu não
Ah, é porque eu não queria falar que eu tava grávida no começo, bem no comecinho, eu falava, né, eu falava que o teste de gravidez deu positivo, eu não falava que eu tava grávida, porque tinha essa dificuldade. Então, tipo, nossa, você não se apegou logo de cara, então foi isso. Ou então, tipo, você acreditou que tava tudo bem, que ia ficar tudo certo e contou muito rápido para as pessoas. Mas eu tive uma certa ajuda nisso, porque desde pequena eu sei que aborto é uma coisa que acontece. Porque minha mãe nunca escondeu que ela teve um aborto. Desde que eu tinha idade de entender, eu já sabia. Que interessante. Ela tinha passado por um aborto antes dela engravidar de mim. Primeira gravidez dela também. E ela falava, né? Fala também, né? Ela se sentiu super culpada, que ela já tinha contado pra família toda, já tinham comprado roupinha pro bebê. E aí aconteceu. Foi muito louco passar por isso, porque eu tava preparada para a possibilidade disso acontecer. Eu não estava preparada para o quão triste eu ia ficar. Porque quando você ouve do aborto de outra pessoa, por mais que seja uma pessoa muito querida, seja alguém da sua família ou qualquer coisa assim, é uma coisa tão abstrata. Porque para todos os efeitos não é uma pessoa ainda, né? Isso falando de abortos, né, no primeiro trimestre da gravidez, assim, que são o que é o mais comum. Então, você sabe que, tipo, mais pra frente vai nascer uma criança, mas, assim, tá no plano das ideias mesmo, né? A única pessoa que tem isso de concreto é quem tá carregando aquela gravidez naquela hora. Porque você sente todas as mudanças no corpo, né? Você tá sentindo aquela presença ali. Você sabe que ela tá ali. As outras pessoas ouviram falar, mas, né? Então elas sabem o quão triste é, o quão difícil é e tudo mais. Mas tem essa coisa de você, do mundo continuar como se nada tivesse acontecido, porque, né, no grande plano das coisas realmente não aconteceu. E você sentir essa perda muito em você mesmo, tipo, né, no seu corpo. Pra mim, foi uma coisa que me pegou. Sabe o que que você me fez lembrar? Um paciente que eu acompanhei, que eles decidiram fazer o aborto porque eles não estavam esperando, não era um bom momento sob nenhuma ótica. E no país em que eles moram, é permitido fazer com todo o apoio do governo, apoio durante, o apoio psicológico depois e médico depois. Do aspecto biológico, eles estavam muito bem amparados. Psicológico, eu diria que também no sentido de que havia o atendimento psicológico para a companheira dele. E mesmo sendo, né, como você disse, se fosse assim, né, a gente decidia não ter e estava tudo bem, e abortava e a vida seguia tranquila. Não, não é assim, porque mesmo onde houve a intenção, onde não há o desejo de que essa criança venha, não tem isso de você imaginar um cenário e depois esse cenário se desmancha. Uhum, Já havia essa decisão de: "Não, não vamos ter, isso não vai ser bom para ninguém, nenhum dos 3 nesse momento". Mas foi tanta dor, assim, não vamos nem entrar no aspecto de uma espécie de vergonha, de culpa em relação ao social, apesar de que no país que eles estão, isso é legal, mas esse paciente, por exemplo, é brasileiro, no uhum, Brasil isso é ilegal, então ele carrega isso com ele. Ela já é estrangeira, então ela tem uma outra visão, mas ainda assim, essa sensação que você falou que me fez lembrar desse caso foi essa sensação da presença no seu corpo. E depois essa ausência que se vai, porque não se vai de um dia para o outro. Os hormônios vão mudando aos poucos, o seu corpo vai voltando ao que era, e não sei se exatamente ao que era, aos poucos. Então, é uma despedida e uma ansiedade, uma angústia ao mesmo tempo, que é a conta-gotas. E então o sofrimento também é meio que a conta-gotas. Todos os dias você é lembrada de que esse bebê está indo, né? Ou já não está, e você está com os resquícios dele e de tudo que você pensou aí, presente. É muito doloroso. Sinto muito por tudo isso que você passou e que emocionalmente está passando. Você sabe que aqui também é legalizado, né? E aqui, vou te contar mais ou menos o processo, como é que foi. Eu fiz o primeiro ultrassom. Parecia, pra mim, tudo certo. O técnico não falou nada. Mas dias depois, minha médica me ligou falando: olha, tem uma medida muito errada, tem uma coisa muito errada. E, assim, não com essas palavras, né? Mas foi isso que eu absorvi. E a gente vai fazer mais testes para verificar o que é exatamente. Mas as grandes suspeitas são três síndromes. Ela me mandou material para eu saber o que era, né? O que poderia ser. E ela falou: olha, pensa no que você quer fazer. Se eu quisesse, naquela hora, falar.
eu não dou conta, eu quero acabar isso agora. Isso seria uma possibilidade. Daquele dia até uma semana depois, que foi quando eu fui fazer o segundo exame, e aí já não tinha mais batimento cardíaco, eu fiquei pensando no que eu queria fazer, né? No que eu e meu marido. Então a gente pensou para juntos, mas foi muito engraçado que a gente chegou na mesma conclusão mesmo sem discutir muito, né? A gente só. Eu pensei, aí eu falei com ele, ele falou: não, é isso mesmo, a gente tinha chegado na mesma conclusão. Eu sei que dependendo do resultado dos exames, eu teria interrompido a gravidez. Mas eu também sei que não teria sido uma escolha. Seria uma escolha fácil, no sentido de que se me dessem ela 3 vezes, eu tomaria a mesma decisão 3 vezes. Mas eu não ia ser uma coisa que ia me deixar feliz, assim, sabe? Tipo, eu ia carregar aquilo, ia doer muito ter que tomar aquela decisão, mesmo sabendo que é a decisão certa pra mim, certa pra gente. Eu não consigo nem imaginar a dor que eu teria sentido se eu tivesse feito, né, essa decisão. Tanto que quando eu fui fazer o exame, e aí o exame já mostrou que não tinha mais batimento, o feto já tinha morrido, meu primeiro impulso foi de alívio. Pelo menos eu não vou precisar decidir. Daí eu fiz a curetagem logo 2 dias depois, alguma coisa assim. Só depois que eu fui poder sentir a tristeza de fato, sabe? Da perda, de falar. Porque a semana antes eu tava completamente acabada, assim, né? Desesperada de terem destruído essa ideia de filho que eu ia ter. E aí depois veio a. Baixou. E aí você fica culpada porque você sentiu alívio, sabe? As coisas assim. Foi mais ou menos isso, assim, que aconteceu. Então eu entendo quando você diz que, nossa, mesmo você decidindo, mesmo você sabendo que é a coisa certa a se fazer, tipo, para você, para sua situação, para sua família, para não é fácil, não é fácil. Vai ser difícil, vai doer muito. Eu fico pensando que na hora que as coisas estão acontecendo, né, não é que você não está sofrendo, você está sofrendo já, pelas coisas que precisam ser decididas, que precisam ser feitas, que você está vivendo ali, mas talvez a essa tristeza específica que você fala e que depois a minha irmã fala, que outras pacientes falam, ou que até esse paciente homem me traz em relação a ele e a companheira dele, é um episódio depois, é quando as águas se acalmaram. Aí eu fico pensando, eu não me lembro de nenhuma história que eu conheça onde não tem uma marca deixada, onde a pessoa não se refere a uma marca deixada. Muitas coisas importantes na nossa vida deixam as coisas importantes deixam Sim. marca. Claro que um aborto, decidido ou acontecido, ele vai deixar uma marca. E não tem nada de anormal nisso. O contra a nossa natureza é tentar esquecer. Acho que quando a gente tenta esquecer com a memória, o corpo te faz lembrar de outra forma. Eu me lembro de nossa, eu era muito novinha mesmo, recém-saída da faculdade, e eu atendi uma moça que tinha praticamente a mesma idade que eu, então as 2 deviam ter uns 22, Uhum, 23. E ela tinha feito um aborto, ela tinha decidido por esse aborto, porque ela era jovem, uhum, porque ela estava com um namorado que não era uma presença constante, ela não botava fé nesse relacionamento, era uma coisa muitíssimo complicada. Enfim, ela sabia que não ia ser uma boa decisão, manter a gravidez. Mas ela se punia de um jeito, e uma das senhas dela era a data do aborto. E eu me lembro, mesmo com muito pouca experiência, com 22 anos, de dizer para ela: "Nossa, mas por que você se pune toda vez que você tem que pôr a sua senha? Por que você se pune desse jeito?" uhum, E ela tinha um sapatinho com ela e um sapatinho com ele, mesmo depois deles terminarem a relação. O sapatinho ficava pendurado num carro, igual as pessoas normalmente fazem. Mas geralmente é o sapatinho de uma criança, né, que a pessoa teve, ou de uma criança, um parente, não é de uma criança que ou aconteceu de não ter, ou a pessoa decidiu não ter. Ela não se dava conta, ela achava que era uma espécie de homenagem, mas era uma punição consigo mesma. E eu fico pensando que importante que é poder falar disso e trazer isso para um lugar com muita luz, assim, muita luz, eu digo de olhar bem os detalhes disso que está te acontecendo, para isso não ir para um outro lugar, de uhum, você se punir sem se dar conta, para que iluminar outras coisas da sua vida, seja a sua saúde, seja virar um sintoma, porque se você não está pensando, não está podendo recordar, isso vai ser recordado de outra forma. Pensando o quanto essa paciente, ela não somatizava, né, não era recordada pelo corpo, porque ela recordava mentalmente dessa data toda vez que ela colocava uma senha.
talvez 20 anos depois disso, fosse uma porta aí para ela em algum momento conseguir falar. Eu fico imaginando, a minha irmã ela deu todo um significado, né, que é só dela, para esses 2 abortos que aconteceram, e isso a ajuda a poder falar, a poder transitar pela vida com isso que aconteceu. Ela acredita que ela tem o porquê, porque é uma questão genética que em algum momento saiu em alguns resultados, Uhum. mas na maioria das vezes a gente, como você disse, a gente vai ficar buscando porquês mirabolantes e correndo o risco desses porquês serem contra você. Uhum. Né, ou porque você não se engajou, ou porque você se engajou muito rápido e contou para as pessoas antes dos 3 meses. Pensando assim nas 2 histórias, pessoas que sofreram um aborto e contaram rapidamente. Geralmente a primeira gravidez a gente sai correndo, Sim. né, e conta aos 4 cantos, porque a gente nunca passou por isso, que a gente está muito feliz com aquilo e a gente quer que todo mundo saiba. Uhum. Acho que quando acontece um aborto, você vai ficar com medo. Não só de contar, você vai ficar com medo de se conectar com aquilo também. Uhum. E acho que é um dos medos, inclusive, de mesmo antes de você engravidar, se você quer engravidar de novo, que te passa pela cabeça. E eu fico pensando em casos de mulheres que eu acompanho, que tiveram muitos abortos. Cada um tem um caminho tão único. A minha irmã, por exemplo, ela pôs nome. Para ela, foi um caminho que deu alívio. Mas se eu pensar, por exemplo, em uma paciente que algumas pacientes que eu tenho que tiveram muitos abortos, Uhum. para essa paciente talvez seja muito prejudicial seguir um caminho parecido e de se apegar nesse sentido de dar nome, de imaginar coisas. Então, é muito único o caminho que te absolve Uhum. daquilo que você não tem controle, como você dizia. Estou pensando nesse personagem real, verídico, que você conta, que tem toda uma imaginação, uma história de perseguição, que alguém estava, por isso que aquela pessoa morreu. Ele precisa, por um tempo, dessa história para ele conseguir passar por essa perda, porque senão é enlouquecedor para ele. A minha irmã precisou dar um nome e imaginar coisas, e imaginar uma série de questões e comprar um macacão para ela poder dar um significado para isso, porque o sentido talvez não tenha. Uhum. Talvez você vai ter que dar o seu próprio sentido e você acreditar na sua história, e ela é muito íntima, é muito singular. E é como você dizia, ainda com o seu parceiro, talvez sejam 2 histórias distintas, porque é no seu corpo. Ele talvez esteja em outro ponto Uhum. que você. Não sei, eu vou dizendo isso, mas sem muita propriedade. Como que é para você isso? Faz sentido? Faz. Faz bastante sentido. Não conseguiria fazer como sua irmã fez, de dar um nome. Eu ainda tenho a foto do ultrassom. Ainda tá aqui. Eu não tive coragem de abrir ela de novo ainda, eu acho, mas eu também não tive coragem de jogar fora. Então ela tá guardadinha ali. Talvez um dia eu queira olhar pra ela de novo. E talvez não tenha problema, né, guardar essa foto do ultrassom. É como a gente estava falando, é uma marca na Sim. sua história. Não precisa ser uma marca que te pune, como o sapatinho que a Uhum. gente dizia, ou a senha, mas pode ser uma marca de uma história que você viveu, Uhum. porque você viveu, você esteve grávida por um tempo, e isso não precisa ser apagado, Sim, né, não deve ser apagado. sim. Sabe que você estava mencionando, né, que, né, na primeira gravidez a gente quer contar muito para as pessoas, né, a gente quer compartilhar e tudo mais. Outro dia a gente estava falando, eu e meu marido, e ele falou: "Próxima vez que você engravidar, vamos esperar, vamos não contar para as pessoas ainda". Eu falei: "Tá, eu acho que é válido". Mas aí eu fiquei pensando, eu prefiro que as pessoas saibam que eu engravidei e perdi, do que elas não saberem que eu passei por essa perda, sabe? Eu ter que esconder não só a gravidez, mas esconder também que o aborto aconteceu. Uhum, De certa forma, por mais que eu tenha ficado um pouco culpada de falar muito cedo para as pessoas, o pós das pessoas saberem o que tinha acontecido depois foi, não diria útil, mas foi bom, de certa maneira, porque aí eu não precisava explicar para elas por que que eu estava triste, ou por que que eu, né, por que que eu precisei tirar uns dias do trabalho de folga, ou por que que eu não estava afim de, sei lá, fazer qualquer outra coisa. As pessoas entendiam. E aí eu tive muita sorte de ter muita gente muito compreensiva em volta de mim, não só da minha família, mas também, tipo, do trabalho, amigos, médicos. Os profissionais foram incríveis, teve que eu estava lá.
E não sei, então eu fiquei meio em dúvida nisso depois. Será que se eu engravidar de novo, eu vou querer mesmo deixar quieto, me proteger num primeiro momento, mas eu não sei o quanto isso vai me proteger depois, assim, sabe? Eu também quero ter a liberdade de ficar triste, se eu precisar, entendeu? Claro. Eu entendo o comportamento de não contar até uma determinada altura, e foi o que aconteceu com a minha irmã. E quando ela finalmente me contou, a sensação que eu tive foi essa, assim: "Meu Deus, que perigo de acontecer algo", que graças a Deus não tinha acontecido, porque ela estava contando que ainda estava grávida, mas que perigo de acontecer algo, ela não ia me contar e ia carregar esse sofrimento sozinho, sei Uhum, lá até quando, até ela um dia me ligar e contar de fato. Ela ficou todos esses meses provavelmente morta de medo, sozinha. uhum, E eu lembro que aquilo me deixou, assim, sentida por ela, porque ela estava sozinha durante esses 3 primeiros meses em que ela não quis contar. E acho que é bem o que você está dizendo, numa tentativa de se proteger, mas também se expondo ao mesmo tempo só, né, a tudo isso que você está pensando, está temendo, e que pode acontecer, mas que também pode não acontecer, que não dá para saber. uhum, Mas geralmente junto costuma ser menos doloroso. uhum, Né, você fala das suas fantasias, o outro fala: "Ai, deixa de bobagem". Você pode ficar com raiva, mas você está dividindo isso com alguém. Eu não acho que é o jeito menos dolorido, sem dúvida. Se é uma tentativa de defesa, né, é uma dessas defesas que mais nos fazem sofrer do que ajuda. uhum. É, porque eu acho que ter que contar para as pessoas que você perdeu, que até semana passada você estava muito feliz e que agora você não tá mais, é difícil também. É muito difícil você ter que expressar essa perda toda vez, né? Tipo, para as várias pessoas que você já tinha contado. Então, assim, eu tive duas, eu chamo de duas recaídas, né? Foram 2 dias depois, né? Durante meses depois do aborto. Foram dias que eu me senti muito, muito mal, assim, de, tipo, de eu só conseguir chorar e não fazer mais nada. E um deles foi porque uma pessoa tinha ouvido dos meus pais há muito tempo atrás que eu tava grávida e não tinha ouvido que eu tinha perdido, e ela veio me dar os parabéns. E naquele dia eu não conseguia fazer nada, eu só chorava, só chorava. Porque ter que lembrar e falar, então, não, foi difícil, mas lógico, tipo, não foi culpa da pessoa também, ela não sabia, não tinha como saber. E ela também não tinha ouvido de primeira mão de mim, né? Então, não me veio na cabeça explicar pra ela, né? Mas enfim, e lógico que se eu não contasse pra ninguém que eu tava grávida, isso não teria acontecido. Mas ao mesmo tempo, para o resto das pessoas que tá, né, no meu dia a dia em contato comigo, estaria me punindo, né, de uma outra maneira. Eu estaria tapando o buraco de um lado, mas deixando o problema escapar pelo outro, né? É que não tem saída indolor. Não tem, não tem. Impossível. Cada vez que você dá a notícia: "Eu perdi o bebê", você revive uma Uhum. parte dessa dor, você vê na cara da pessoa a tristeza dela, você se conecta com a sua, e você fica desolada de novo. Não tem um jeito de passar por isso sem sentir essa dor que pertence a esse momento. Talvez não dê para pôr na balança o que é que dói menos. Exato. Talvez seja o que você consegue fazer, o Uhum. que é melhor para você. Agora pensando, o que que tem feito você se sentir melhor, você além do tempo, né, porque eu acho que o tempo vai ajudando. O que que tem feito você se sentir melhor em relação ao aborto? Duas coisas, eu acho. Uma foi usar essa gravidez que não deu certo como uma reflexão, né? Pra, tipo, o que você quer pra frente. E pra mim, ela foi confirmação de que eu quero mesmo ser mãe um dia. Não sei, mas também me foi uma confirmação de que talvez, se uma gravidez não acontecer até o fim, que eu possa ser mãe de outros jeitos. Eu acho que eu não preciso me forçar a ficar tentando várias vezes. Eu entendo as pessoas que chegam à conclusão contrária de que elas realmente querem muito ser mães, né, de um jeito tradicional, entre aspas, e fazem tratamentos e fazem, né, tentam várias vezes. E eu cheguei à conclusão de que eu quero muito ter um filho um dia, mas que também eu não preciso ficar tentando várias gravidezes até um dia eu conseguir. Eu posso fazer isso de outras maneiras.
E a outra coisa que me ajudou bastante também foi tirar um tempo pra mim. Na época, se a gravidez tivesse ido até o final, o bebê teria nascido começo de outubro. E aí, em outubro, eu peguei e fui viajar com uma amiga minha, que é uma viagem que eu não teria feito. E foi ótimo, e foi muito bom, é uma amiga muito querida. Outras coisas, né? Comecei a fazer exercício que eu não fazia antes. Eu fui fazer yoga, fui pensar um pouco mais no que eu ando comendo, comer uma coisa diferente. Mas é isso, são coisas pra mim, sabe? Que eu não tava pensando em, nossa, eu vou fazer isso porque meu corpo precisa pra poder. Não, eu sei que é um cuidado comigo. Eu preciso de um pouquinho de cuidado, um pouquinho de mimo. E isso foi muito bom. Eu acho que foi isso que me ajudou bastante. Que lindo o olhar que você teve com você mesma, depois que isso foi passando, numa data tão especial. Tem muitos relatos, assim, de o quanto o pai, geralmente, dessa mulher, acaba sendo uma figura especial. Tenho alguns relatos assim, mas eu acho que outras mulheres podem entender certos detalhes que um corpo masculino não sente, e que ali tem alguns traços ali que um homem não alcança, por mais empático e amoroso que ele queira ser. Não é nem o que dizer sobre buscar tratamento, porque acho que também deve ajudar. Que acho que é toda uma questão, né, quando devo Uhum, procurar um uhum, tratamento? sim. Quando você sente que você está tendo pensamentos estranhos, Uhum, estranhos no sentido de pensamentos que te põem numa situação muito injusta com você mesma, ou demasiadamente tristes, pessimistas no sentido de que isso tira a energia de você fazer as outras coisas por um tempo arrastado, porque a tristeza, ela é fato, ela vai existir. uhum, Mas se isso passa de um determinado tempo, e você sente que é como se você tivesse, sabe, arrastar um carro com freio de mão puxado, que você tem que fazer muita energia para aquilo uhum, se mover, isso costuma ser um indício de que talvez você precise de um olhar diferente. E não quer uhum, dizer que os amigos, o parceiro, o trabalho, o esporte não ajude, mas às vezes precisa ser algo que está mexendo com outras questões. Como a gente falou de outros casos, como está mexendo com uma espécie de culpa que faz você ficar injusta com você mesma, se ferir uhum, sem perceber que está se ferindo. Talvez essas sejam as considerações importantes, né? Que isso, sem dúvida, essa palavra que você usou, acho que descreve aquilo que não deve acontecer, não pode virar segredo. uhum, Se vira segredo, é sinal de que está se cristalizando uma ferida ali. uhum, Não pode virar segredo, não pode deixar fazer casca em cima dessa ferida. Ela tem que permanecer aberta por um tempo enquanto você está curando isso. E o jeito de curar é ficar passando paninho, né? É ficar falando dela, falar as coisas que você pensa, as coisas loucas que a gente pensa. Né? Eu disse agora há pouco, cuidado, né? Não cuidado, porque a gente não evita pensamento e não tem que evitar pensamento, mas é, estar atenta com esses uhum, pensamentos e poder trazê-los, seja para uma amiga para terapia, mas poder arejar esses pensamentos, trazer eles para um lugar onde você sinta que eles podem ser normalizados, ainda que seja para alguém falar: "Ai, mas que coisa louca que você pensou", não tem problema. Às vezes é bom você ouvir, né? Não, não faz sentido. Com muito o que falar ainda, mas o programa fica por aqui. Obrigada por você ter falado de algo tão sensível, totalmente em processo de cura ainda, como pensando numa ferida, a gente percebe que está aberta. Obrigada por você confiar nessa conversa, me procurar, querer falar sobre isso comigo. É uma honra. Obrigada por me escutar, obrigada por me receber. Foi muito bom falar, com certeza. E eu espero que, quem sabe, traga algum alento para alguém que esteja passando por alguma coisa similar ou já tenha passado. E para a gente poder falar mais disso, poder se curando junto, sem precisar transformar isso num segredo, numa coisa ruim. Seguramente ajudará outras mulheres. E obrigada, te mando um abraço enorme, bem apertado. É isso, minha gente. Beijo grande, fiquem bem. Um beijo enorme, Érica. Um beijo. Obrigada. Obrigada, tchau.